Alô você, boa tarde. A bola rola e o Globo Esporte não enrola. Agora veja os destaques da edição de hoje do nosso programa. Alô você! Essa é a abertura do Globo Esporte. Quando eu assisti assim, ó, almoçando antes de ir pra escola, você, Fernando Vanucci. Muito obrigado pelo lindo caminho que você abriu e trilhou pra gente, para gerações seguintes. A gente aprendeu demais com você, com seu estilo, com a sua descontração, sua característica no jornalismo esportivo. Este GE é pra você, Vanucci. Muito obrigado. E a gente vai começar o nosso Globo Esporte falando do Corinthians, que pega o Curitiba fora de casa. Vai passar na Globo 9h30. Depois da novela, o famoso depois da novela, tem Corinthians e Curitiba, jogo crucial pro Timão que tá a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians tem reforço para enfrentar o Curitiba? Não, não é o Henrique. Esse ainda vai demorar para chegar no profissional. Filho do Fagner, de 10 anos, assinou essa semana o primeiro contrato com o Corinthians. E o pai, claro, ficou todo orgulhoso. É uma felicidade muito grande, acho que minha, assim, por ver ele tá sendo federado, né, no clube onde eu também comecei. Agora falando dos reforços para hoje à noite. Mancini vai poder contar com o retorno de 3 jogadores. Jô testou negativo para Covid e está liberado. Casares e Gustavo Mosquito estão recuperados de lesão e também à disposição de Mancini. Boas notícias em meio a tantos desfalques. Juntando os lesionados, suspensos e infectados por Covid-19, são 6 baixas. A gente está tendo agora, de novo, alguns casos de Covid, e isso faz com que, num jogo que você está se preparando para um adversário, você perca 5, 6 ou até mais jogadores para o jogo, e aí você já tem que mudar toda a sua estratégia. Sem vencer a 3 jogos no Brasileirão, o Corinthians parou na parte de baixo da tabela. Está só 2 pontos acima da zona do rebaixamento. E o jogo de hoje é aquele confronto direto. Briga com quem também está lá embaixo. A gente sabe da dificuldade, sabe do risco, né? Mas a gente vem trabalhando sempre do lado positivo, trabalhando da melhor forma possível para evoluir, né? Para buscar as vitórias e sair dali o quanto antes. O provável Corinthians de hoje é esse aí, ó. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Gabriel, Xavier, Casares, Luan e Jonathan Cafu, Jô ou Matheus Davó. O empate na raça no último fim de semana contra o Grêmio, com 2 jogadores a menos, deu confiança ao Corinthians nessa luta para se afastar da zona do rebaixamento. A gente tem que ir pensando jogo a jogo, rodada a rodada, né, para que a gente possa conseguir os nossos pontos, dependendo só de nós, para que a gente consiga sair daquela parte da tabela, ir para a parte de cima e quem sabe tá brigando por coisas melhores. Ó, já o Palmeiras vai começar sua participação hoje nas oitavas da Liberta, vai pegar o Delfim lá no Equador. Logo na chegada já teve momentos de tensão por causa dos protocolos de segurança no país. Um time repleto de desfalques e o técnico Abel Ferreira vai ter que quebrar a cabeça para achar um time titular. Meu querido telespectador, Salve, salve, galera! qual é a escalação hoje do Palmeiras na Liberta, hein? Você sabe? Difícil responder. Você sabe? É difícil responder, né? Os caras foram ontem pra Manta, no Equador. No avião, só quem testou negativo pra Covid-19. O Luan, o Scarpa e o Gabriel Veron estão fora. Cada dia é um novo dia e procurar escolher sempre a equipa mais competitiva para defrontar o próximo adversário. Por conta de uma lesão na coxa esquerda, o Luiz Adriano é outro que não vai jogar. E mais gente pode desfalcar o time. Isso por causa de uma confusão no aeroporto. As autoridades do Equador queriam que os palmeirenses fizessem novos exames de Covid-19 por ali mesmo, mas a testagem acabou sendo no hotel. Então, vamos fazer aquele exercício mental, aquela bola de cristal gostosa, aquela cartinha de tarô e tentar definir o Palmeiras possível de hoje contra o Delfim. Deve ser assim: o Everton, Emerson Santos, Gustavo Gomes e Renan, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Zé Rafael e Mike, Lucas Lima e Rony. Quer dizer, a gente acha, né? Escalação incerta e com testes de Covid diários. É desse jeito que o Palmeiras começa o mata-mata na Libertadores. Não tá fácil a situação. Ó, daqui a pouco a gente volta, tem mais homenagens ao Fernando Vanucci aqui no Globo Esporte. E na sequência, a gente vai mostrar um viking chamado Haaland.
O homem de gelo da Noruega ultrapassou Ronaldo e Zidane em número de gols da Champions. Já, já. Nesta semana o São Paulo vai fazer algo que todos nós gostaríamos. Uma bela viagem ao Nordeste, mas a do São Paulo é a trabalho. Hoje, 7h15, tem o Ceará. No fim de semana, tem o Bahia. Tudo isso de olho na liderança. Como seria bom programar uma viagem para o Nordeste? Destinos? Ceará e Bahia. Ouvir aquele forrozinho, comer um bom acarajé, apreciar o mar. Fortaleza é um dos destinos mais procurados no Brasil, né? A Bahia seria o 4º lugar, praticamente assim, no ranking, né? 5 jogadores do São Paulo são nordestinos. Acostumados com as paisagens e o calor da região, eles vão conseguir ficar um pouco mais perto de casa essa semana. Mas nada de passeios. O único ponto turístico é um estádio de Copa do Mundo, a Arena Castelão. É o primeiro jogo dos 3 do São Paulo que foram adiados. Se vencer o Ceará hoje, o São Paulo sai de campo líder do campeonato. Mas, 15 minutos depois, vai ter que dar uma olhada no mapa, na região sudeste, onde Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam. Dependendo do resultado desse jogo, o Galo retoma a liderança do campeonato. A gente tem 2 pontos a menos do líder, a gente tem 3 jogos a menos. E é claro que isso vai dando confiança pra gente. Líder ou não, a viagem segue. E quinta-feira tem mais 1.000 quilômetros até Salvador, onde no sábado enfrentam o Bahia. O torcedor vai ver um time um pouco diferente dos últimos jogos. Bruno Alves ficou fora do tour pelo Nordeste. O jogador teve contato com um familiar que testou positivo para a Covid-19 e não viajou. Brenner tá fora, suspenso pelo 3º cartão. Viajou e vai treinar com o elenco. Um provável São Paulo para enfrentar o Ceará tem Thiago Volpi, Juan Fran, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes, Luciano e Pablo. Com o melhor aproveitamento do campeonato e 12 jogos invictos, a equipe de Fernando Diniz tem tudo para fazer uma ótima viagem. A gente tem que focar, tem que estar sempre trabalhando sério, com os pés no chão, porque a gente não ganhou nada ainda, né? E quem sabe a gente possa comemorar no final da temporada, no final do ano, quando acabar. Muricy Ramalho já está comigo aqui no telão do Globo Esporte. Professor Muricy, e aí, o que falta para o São Paulo buscar de fato essa liderança, hein? Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Eu acho que o São Paulo está com uma coisa muito importante, que é de time campeão, que é confiança. Isso faltava a esse time, ou seja, engatar 2, 3 partidas de vitórias importantes e aí brigar por título. O São Paulo falava muito em classificação para Libertadores, agora está brigando pelo título. Isso aí é importante demais, né? E está no caminho certo, porque tem a confiança do treinador, da diretoria e principalmente do torcedor. É isso aí, Muricy. Agora a gente vai falar de um cara que te deu muita dor de cabeça, viu? Zé Love. A gente acompanhou o jogo do Santos. Que vitória do Peixe, 2-1 pra cima da LDU. Também com um pé de coelho de Zé Love, tudo fica mais fácil. Zé Love. I love you. Uma das maiores figuras que já vestiu a camisa do Santos. Obrigado. Aos 33 anos, ele tá no Brasiliense. Como o Neymar disse, papai tá on. Zé Love tá fazendo gol, pô. Atenção ao palpite. Placar, 2-1 pra nós. Não demorou pro Santos dar a entender que ele acertaria. Cruzamento pra trás, Soteldo domina, bate! Gol! Aos 7 minutos, o Santos abre o placar em Quito. Jogada individual do lateral direito Pará. Ele faz um cruzamento para trás, esperando quem chegava e quem estava lá era Soteldo. Soteldo joga muito, sem dúvida. Soteldo faz um tchan. O cara que viu o Soteldo abrir a porta e pegar uma faca e fazer assim, o carro sai correndo. E o Zé Love, que começou o jogo todo animadinho, foi murchando, ficando nervoso. Começamos bem, fizemos o gol e paramos. Bola daí, rapaz. Ficou feio o jogo. E ruim pro Santos.
Piliassi tem espaço, cruzamento que divide o gramado, pista livre para ele, já dentro da grande área pela direita, corta para dentro, frente a frente com o goleiro, ele bate, John! Vem na sequência o toque de cabeça e o Gangulho! Gol! Se o Soteldo resolveu no primeiro tempo, o Marinho chamou a responsa no segundo. Pênalti pro Santos em uma jogadaça de Marinho! O Marinho tá embaçado, cara. O Marinho quando tá numa fase... Eu joguei com o Marinho no Vitória e quando ele tá em confiança, ele é complicado. Vem Marinho, perna esquerda, ele bate! Gol! Desarrão pra nós, eu falei. Puxa lá no começo. Placar 2-1 pra nós. Com Soteldo e Marinho em campo, o Santos fez 20 gols na temporada. E eles participaram diretamente de 18, seja fazendo ou dando assistências. Manter os pés no chão, continuar trabalhando forte, porque a gente sabe também que lá no Brasil o jogo vai ser um jogo difícil também. Então a gente tem que ter tranquilidade, cabecinha no lugar e pezinho no chão para fazer um grande jogo na volta também. Já acertei até o palpite, eu nem tenho, Lica. Gol do Haaland. Sim, meus amigos, a única certeza que temos é que se tem futebol, tem gol do Haaland. E ontem, com um gol no primeiro tempo e outro no segundo, o norueguês de 20 aninhos chegou a 16 gols em apenas 12 jogos na Champions League. O moleque tá voando, ultrapassou as lendas Ronaldo Fenômeno e Zidane. Os dois têm 14 gols na competição. O técnico do Borussia até brincou. Só 2, mas foi tranquilo, porque o Borussia fez 3 e venceu o Clube Bruges. Mas Haaland ainda tem um longo caminho pela frente para chegar perto dele, do pai. O papai de todos, CR7, Cristiano Ronaldo. O gajo chegou a 131 gols na Champions, que isso. Depois de empatar o jogo para a Juventus contra o Ferencváros da Hungria. No segundo tempo, no último respiro, no último minuto, Morata conseguiu a virada de cabeça, schlapp nela, Vanucci. E aí garantiu a vecchia senhora nas oitavas de final. Já o nosso menino, o nosso camisa 10, o nosso Neymar, fez o seu gol de número 36 na Champions League. Vitória magrinha, sofrida, um gol de pênalti, mas agora o PSG depende só de suas próprias pernas, e das pernas de Neymar, e das pernas de Mbappé para se classificar. Ufa, que alívio, hein, Ney? Como bate pênalti o Neymar, hein? Que, aliás, está pela 8ª vez na disputa de melhor do mundo da FIFA. Esse ano, sem aquela unanimidade da dupla Messi e CR7, quem pinta entre os favoritos é o polonês Robert Lewandowski. Vamos ver o que acontece. Daqui a pouco, alô vocês, em todas as homenagens do Globo Esporte a Fernando Vanucci. Já, já. Estamos de volta com o Globo Esporte para homenagear este cara que foi inspiração para mim e certamente para muitos jornalistas que trabalham no esporte vieram depois dele. Afinal de contas, alô você era o bom dia ou boa tarde, uma cabeçada era schlapp nela e aquele gol fácil, esse até eu faria. Fernando Vanucci criou todos esses bordões, mas mais do que isso, né? Marcou seu nome e o seu estilo na história do jornalismo. A gente é muito grato e sempre foi influenciado por ele. E aqui tá a homenagem do Globo Esporte para você, Vanucci. Obrigado, mestre. Sabe aquela pessoa que você cresceu vendo na televisão, ouvindo a voz dela, se divertindo com ela e até reproduzindo algumas frases nas brincadeiras com os amigos? Alô você, boa tarde. A bola rola. Então, para muita gente de várias gerações, o Fernando Vanucci foi esse cara que falava de esportes com um jeitão próprio e, acima de tudo, mostrava os gols para os brasileiros. Confira comigo. Jogo 1, Corinthians 2, São Paulo 2. do mês? Hoje, temos a tecnologia, a internet, o tempo real. Em segundos, podemos ver e rever quantas vezes quisermos os lances da rodada. Mas havia um tempo em que o torcedor aguardava ansiosamente pela noite de domingo para assistir aos gols do Fantástico. De cabeça, schlapp australiano. O Vanucci
ele deu o primeiro toque assim de descontração. Gol de cabeça, schlepp, esse até eu faria. Juro que eu vou pensar 2 vezes agora quando eu disser esse até eu faria. Essa narração descontraída, com frases marcantes, atravessou décadas e deixou um legado. O selo da diversão segue no nosso DNA. Se lá atrás era a zebrinha, hoje são os cavalinhos, amigos do Tadeu. Ele era bom demais, um craque. Sem dúvida é referência no que diz respeito a transmitir as notícias do esporte com leveza e bom humor. Muitos foram os bordões do Fernando Vanucci, mas certamente tem um que todos nós vamos nos lembrar para sempre. Aquele com o qual ele abria diariamente a edição do Globo Esporte. Alô, você! Alô você, boa tarde. Alô, você! Alô você! Ali ele estava em casa, à vontade, esbanjava intimidade com as câmeras. Tá que tá chegando. Virou a cara do programa. Globo Esporte, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Fantástico. Muitas vezes dividindo a bancada com um parceiro marcante, de voz marcante. Léo Batista e Fernando Vanucci. Uma dupla incrível. Quantos gols o Maradona já marcou no futebol italiano? Bem, eu sei que hoje ele fez 2, né? Tem muita gente que passa por mim e diz, alô, você? Eu digo, não, esse é o Vanucci, eu sou o Léo Batista. Né? Porque aquele alô, você dele ficou, né? Ficou na história, né? Na Globo foram 6 Copas do Mundo e 5 Olimpíadas. Versátil, durante muitos carnavais, combinou informação e bom humor e marcou uma época transmitindo o desfile das escolas de samba do Rio. Um querubim chamado Tipixi, a deusa Numiá e muitos outros. Fernando Vanucci começou na Globo Minas em 1973 e 4 anos depois foi para o Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1998. Foram 8 anos trabalhando juntos, apresentando o Globo Esporte, Esporte Espetacular, muitos esquetes que fizemos. A gente se divertia mais do que todo mundo nas gravações. Ao sair da Globo, trabalhou em outras emissoras, Band, Record, Rede TV, Rede Brasil. No ano passado, sofreu um infarto e colocou um marca-passo. Desde então, a saúde estava debilitada. Ontem, em casa, sofreu outro infarto. Foi socorrido pela empregada, mas morreu na ambulância a caminho do pronto-socorro geral de Barueri, na Grande São Paulo. Fernando Vanucci tinha 69 anos e deixa 4 filhos. Alô você, Fernando Vanucci. Que Deus o receba com muito amor e carinho e que você tenha muita paz e muito brilho nessa sua nova jornada. Mineiro de Uberaba, alma de carioca e com o coração preto e branco. Ele nunca escondeu a paixão pelo Botafogo e o alvinegro puxou a fila de homenagens. Outros clubes também usaram as redes sociais para se despedir do jornalista que fazia o telespectador sorrir. Tomara, boa tarde.